Bom dia, pessoal. Nós estamos agora indo para a nossa quinta aula de estudo de dinâmica. E nós falamos na aula passada sobre as leis de Newton. Agora a gente vai ver a questão da lei de Newton aplicada na queda dos corpos. Então, o que se costuma ver em alguns livros e alguns programinhas de televisão, inclusive, é uma historinha de que Galileu havia subido no alto da Torre de Pisa e lançado de lá diversos corpos com tamanhos diferentes para provar que eles caíam ao mesmo tempo, chegariam ao mesmo tempo no solo, né? E isso é uma grande besteira, né? Não sei por que isso é tão divulgado, é que nem a maçã na cabeça do Newton, né? É coisas que não aconteceram e que se tornaram verídicas para a maioria das pessoas. E por que isso não aconteceu? Então, se você pegar duas folhas de papel iguaizinhas do caderno, uma delas você amassa e a outra não. E aí você soltar as duas. Ora, é claro que a bolinha, a folha de papel que você amassou, vai cair primeiro e a outra vai ficar caindo porque o ar, né, está fazendo uma resistência contra o movimento dela muito maior do que o ar consegue oferecer de resistência na bolinha. As duas eram folhas iguais inicialmente, portanto tinham a mesma massa, o mesmo peso, se quiser pensar assim, a mesma massa. Então, se tem a mesma massa, a gente deve pensar que o peso das duas é o mesmo. Só que aquela folha que está esticada, o ar, né, ela tem uma área maior, então o ar embaixo dela oferece uma resistência maior do que aquela que você amassou, tornou ela com uma superfície bem menor e, portanto, a resistência que o ar oferece é bem menor. Isso, o Leonardo da Vinci já havia dito, já tinha postulado, os gregos sabiam, e então Galileu já sabia disso com toda certeza. Aí o que o Galileu descobriu foi que a mensuração, né, ele descobriu como mensurar a gravidade, a aceleração da gravidade. Então, na cabeça dele, os corpos, tendo a mesma aceleração, devem percorrer espaços iguais em tempos iguais. A aceleração é a mesma. Tudo bem, então nisso ele está certo. E ele sabe da resistência do ar. Então ele sabe que a resistência do ar vai impedir o movimento do corpo. Tá. Agora, se pegarmos dois corpos que têm a mesma massa, dois corpos que têm a mesma área, a mesma superfície, então a resistência do ar vai ser igual para as duas. Isso é uma verdade. Então, pensar assim, o Galileu então jogou duas esferas iguaizinhas, de formato, porém de pesos diferentes, do alto da Torre de Pisa e chegaram juntas. Não. Não, porque a gente pode ver isso aqui, nós vamos ver aqui um experimentozinho simples, né? Que isso não é verdade, né? O corpo que tiver uma massa maior vai descer primeiro. Então, né? Vai chegar primeiro porque tem maior massa. Se as resistências do ar forem igual para as duas, o corpo que tem maior massa chega primeiro. E o Galileu deve ter percebido isso várias vezes quando fazia seus experimentos. Então, a diferença em chegar primeiro e o outro chegar depois, né, não está só proporcional à diferença de massa, como também é proporcional à altura que eles estão caindo. Então, quanto mais alto eles forem lançados, maior vai ser essa diferença. Então, o Galileu não sabia explicar isso. Porque, para o Galileu, a aceleração para os dois corpos é sempre a mesma. É a aceleração da gravidade. Quem vai explicar isso para nós é o Newton. É o Newton que vai chegar e explicar a história toda para nós. Por isso esse vídeo aqui, né, vem depois de eu explicar as leis de Newton. Então a gente vai apresentar um experimentozinho simples que a gente fez aqui em casa e a gente volta para concluir o trabalho do Newton. Vamos fazer um experimento então com duas caixinhas de mesma área sob a ação da gravidade. E vamos ver qual chega primeiro lá embaixo ou se chegam juntas.
Bom, gente, então vamos começar a discutir o que estava acontecendo aqui nós vimos. Então, as duas caixinhas estão aqui. Esta aqui é a caixinha mais leve que caiu depois, que eu vou chamar de Y, e a caixinha mais pesada eu vou chamar de X, que tem a perninha a mais, tá vendo? Tem a perninha a mais, tá mais pesado. Bom, agora a gente vai pesar na balança. Vamos ligar a balança. Olha lá, ligo a balança, caixinha Y, ponto médio, peso, a massa dela, aliás, 4 gramas. Dá pra ver? Aproxima mais aí, aproxima mais a câmera. 4 gramas, certo? Agora vamos trocar, vamos colocar a X e vamos ver quanto que ela tem. Ela tem 35 gramas, cerca de 7 vezes mais massiva do que a outra, ok? Então X tem 7 vezes a massa de Y. Agora a gente vai então fazer as deduções disso. Antes de eu já começar a fazer aqui a parte matemática, vamos pensar num outro exemplo, né, que todo mundo já está mais acostumado a ver. O paraquedista pula do avião. Aí ele pula do avião e tem um tempo para ele abrir o paraquedas. Na queda que ele está indo, ele está em queda livre. A aceleração da gravidade é muito mais intensa do que a resistência do ar e ele vai caindo, vai acelerando para baixo. Chega um certo momento, então ele abre o paraquedas. O que acontece antes dele abrir o paraquedas? Ele está na segunda lei de Newton, que diz que a somatória das forças sobre o corpo tem uma resultante que é diferente de zero. Então ele está sendo acelerado numa direção, que é para baixo. Quando ele abre o paraquedas, aumenta demais a área dele, porque é uma área toda debaixo do paraquedas. E aí o que acontece? O ar entra ali dentro e oferece uma resistência ao movimento muito, muito maior. De maneiras que essa resistência vai roubar a velocidade de queda. E provavelmente vai tender a zerar a aceleração. Vai zerar? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vai chegar bem próximo do zero. Bem próximo de tornar a somatória das forças igual a zero. E aí a gente entra na primeira lei de Newton. Ou seja, o corpo continua em movimento retilíneo e uniforme. Seria para baixo, com velocidade constante. Essa é a intenção do paraquedas, né? Se ele demorar muito tempo para abrir o paraquedas, essa perda de velocidade pode não ser tão significativa e ele chegar com uma velocidade um pouco grande lá no solo, né? A velocidade limite que fica, né? Ele para de acelerar, mas para de acelerar com uma certa velocidade. Então se aquela velocidade já for bastante alta, quando ele chegar no chão ele vai ter um impacto, né, nas pernas grande. Se ele abrir o paraquedas muito antes, então ele perde muita velocidade. Então a velocidade limite de queda dele vai ser pequena. E aí pode ser que as correntes de ar transversais vai levar ele para parar em outro lugar bem longe, né? Então nesse exemplo simples a gente vê lá as resultantes aí das aplicações das leis de Newton. É importante a gente falar também que quando Newton fala da somatória das forças for diferente de zero, então há uma resultante igual a massa vezes a aceleração. E na prática a gente acaba falando uma coisa que tem um peso diferente. Muitas vezes na prática, em livros e tudo mais, acaba, talvez por causa da nossa língua, né, portuguesa, a gente acaba falando assim, existe uma força resultante. Não existe força resultante nenhuma. Não aparece nenhuma força do nada. A questão é que da somatória das forças há um valor diferente de zero. Então há uma resultante. Essa resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não vai pensar que depois de todas as forças surgiu uma força que é igual a massa vezes a aceleração. Não surgiu nada, tá bom? Então tem que ter isso bem claro na cabeça para quando a gente for interpretar as leis de Newton, entender quando a gente fala de resultante. Bom? Então vamos lá. O que nós falamos até agora? Que a somatória de todas as forças sobre um corpo se anular, então, primeira lei de Newton, né, que é a lei de Galileu, movimento retilíneo e uniforme. Em nenhum momento em queda livre, a gente vai ter isso aqui. Porque na queda livre o corpo só está caindo.
né? Não tem paraquedas, não tem nada disso aí, ele está só caindo. Então na queda livre não vai ter de jeito nenhum essa situação. Por quê? Porque a aceleração da gravidade é aceleração, portanto é uma, não é velocidade constante, é um movimento acelerado. Tá, segunda lei, quando isso aqui é diferente de zero, então o que acontece? Então a somatória de todas as forças vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração que ele adquire no movimento. Beleza? Tá. O peso de um corpo é uma força. Se ele é uma força, ele tem que ser massa vezes uma aceleração. E essa aceleração é a aceleração que o Galileu mediu. É a aceleração da gravidade. Então o Newton disse que vai chamar isso de G minúsculo, né? E ó, essa aqui é a aceleração específica da gravidade. Então o peso é massa vezes G da gravidade. Bom, tá bom. Então naquela situação que você está jogando o corpinho lá, agora, a gente sabe que a caixinha está caindo lá, então ela tem o peso dela para baixo. Vamos fazer uma representação. Aqui a caixinha tem o peso dela para baixo e tem a resistência do ar para cima. Vou colocar um R, tá? Resistência do ar para cima. Essa resistência, ela é proporcional a essa superfície da caixinha. Mais especificamente, a área que está cortando o ar. É essa área que o ar está empurrando para cima, oferecendo resistência, portanto empurrando para cima a caixinha. Se a gente for pensar que nem o Galileu, a gente poderia até pensar, olha, tem o peso puxando para baixo, ou a gravidade puxando para baixo, a resistência para cima. Se eu considerar as duas resistências diferentes, eu só vou ter a gravidade para baixo. Então os corpos poderiam cair juntos. E aí, portanto, ele fica no impasse, né? Porque isso é o raciocínio dele, mas não é o que acontece. Então o que está errado? O que acontece é o raciocínio dele. O raciocínio dele, certo? Então vamos ver como é que o Newton vai explicar isso aqui. Ele vai dizer o seguinte para nós. Se eu só tiver o peso, o peso vai ser a única força resultante. Mas o que é o peso mesmo? O peso é m vezes g. Ah, mas a massa está dos dois lados, então pode tirar, que não vai fazer diferença. Não, não vai. Então o corpo vai acelerar igual à gravidade. Para todos os corpos. Se estivéssemos na Lua fazendo experimento, não importa qual for, a caixa de fósforo ou o elefante, os dois caindo, vai chegar junto? Vai chegar junto. Por quê? Porque não tem a resistência do ar. E isso é o que se viria lá na Lua. Agora aqui na Terra tem o ar. E o ar vai atrapalhar um pouco. Bastante. Aqui a gente tem então, o peso para baixo e tem a força resistiva para cima. E isso é que vai ser igual a massa vezes a aceleração. O peso é m vezes g. A resistência do ar é a resistência do ar. Continua sendo R. Agora eu não posso cortar a massa dos dois lados. Posso? Não, não posso, porque esse cara aqui não apareceu a massa. Então eu tenho que dividir membro a membro pela massa. Então eu divido aqui pela massa, divido aqui pela massa, divido aqui pela massa. O que sobrou aqui para nós? A aceleração agora passa a ser a gravidade, a aceleração da gravidade, menos a resistência do ar dividida pela massa do objeto. Então, se a massa do objeto for grande, essa razão vai ser um número muito pequenininho, 0, então a aceleração vai ser muito próxima da gravidade. Se a massa aqui for muito pequenininha, essa razão vai ser um número grande. Então quando você subtrai aqui, a aceleração vai dar um valor bastante diferente, bastante menor. No experimento que nós fizemos, a massa da caixinha X
era 35 gramas, né, e outra era 4, cerca de 7 vezes mais massiva, certo? Então, se R fosse 1, ficaria 1 sobre, em proporção, seria 1 sobre 1 para a caixinha Y e 1 sobre 7 para a caixinha X. Então, eu teria que tirar 1/7, ao invés de tirar 1 inteiro. Portanto, essa subtração aqui daria um valor muito mais próximo de G, né, para a caixinha com peso, caixinha X, do que para a caixinha Y. Portanto, a aceleração final é que é diferente. Portanto, explicando isso, Newton, para nós, ficou claro, né, que os corpos realmente não caem juntos. Acho que foi bom, acho que deu para a gente explicar. Se a gente for fazer isso aqui na prática, na prática não, vamos dar valores aqui só para a gente poder ficar com a coisa bem fácil. Vamos chamar G de 10. Vamos dizer que a resistência do ar é 1. E a massa de Y vai ser 1. E a massa de X, que é 7 vezes maior, vai ser 7. Né? Era 4,35, praticamente 7 vezes mais que o outro. Então, para o Y, nós teremos isso aqui. A aceleração vai ser 10 menos 1 igual a 9. Agora, para o X, eu teria 10 menos 1/7. 1/7 dá o quê? 0,2, não, 0,113, 0,13, por aí. Então aqui ia dar aproximadamente 0,13, dará aproximadamente 9,8. Aproximadamente 9,8 já estaria um arredondamento mais próximo da realidade. Então, essa daqui é uma aceleração maior do que essa. Quanto maior for a distância que eles estão descendo, mais significativo vai ser o espaço percorrido com essa aceleração do que essa. Então, isto é o que o Newton, né, vai propor e explicar aí sobre queda dos corpos. Ok? Falou!